Oi, pessoal. Estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast Conecta Rim, tá? A gente está aqui diretamente dos estúdios da Betamax Produções, aqui Praia do Flamengo 66520B. Hoje a gente está com um episódio mega especial, porque eu estou recebendo profissionais assim de extrema importância para falar de um assunto que vocês estão lotando o meu direct. Então agora estamos aqui entregando esse assunto para vocês. Transplante, no nosso caso, transplante renal. Vamos agora tirar todas as dúvidas. Vale lembrar que o que trouxe à tona esse assunto para a galera encher o meu direct foi o caso recente do transplante do Faustão, que levantou um debate que eu não aguentava mais aparecer tentando explicar. Não, é assim que funciona, vocês estão falando, enfim. Então, eu trouxe aqui todo mundo que lida com isso para falar com vocês. Então, tá aqui comigo a doutora Ana Venturini, vocês já conhecem, né? A nossa fundadora. Ela é cirurgiã vascular e ela trabalha na captação e na cirurgia do transplante, né, Ana? Perfeito. Estamos aqui também comigo a doutora Cláudia Fagundes. Eu acertei? Acertou. Ai, meu Deus, acertei. Doutora Cláudia Fagundes, ela é nefrologista e ela trabalha no pré e pós-transplante. Então, ela lida diretamente com o paciente que está chegando, querendo transplantar, e lida com o paciente que recebeu o sonhado órgão e está cuidando dele, né? E a gente tem aqui a assistente social, Wanda Briggs, que ela tem uma carreira extensa, né, nessa questão de transplante renal, de receber o paciente, de direcionar o paciente. Então, muita honra ter vocês aqui conosco. Eu queria que, antes de começar tudo, que vocês falassem um pouquinho de vocês se apresentassem depois da minha apresentação. Então vamos lá. Olá, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui, falando mais um pouco aqui do Conecta Rim, podendo trazer tanta informação importante aí para os pacientes renais. Eu sou Ana Venturini, sou médica, cirurgiã vascular, trabalho com transplante renal com essas duas aqui maravilhosas que estão na minha frente. É um prazer trabalhar com elas. Enfim, além de ser uma equipe maravilhosa, eu aprendo muito todo dia, por isso que eu fiz questão de trazer as duas aqui para debater esse assunto importante. Muito bom. Doutora Cláudia Fagundes. Boa tarde a todos. Primeira vez num podcast assim online, todo mundo vendo. Mas é um grande prazer a gente trabalhar com paciente renal e principalmente com transplante renal. Então, o que eu vim aqui é para a gente tentar tirar todas as dúvidas, organizar pensamento e trazer o transplante, facilitar, né, essa informação para todos. E Wanda Briggs. Gente, boa tarde. Olha, é um prazer, sabe? Falar de transplante para mim é respirar, né? Eu trabalho com transplante há 37 anos. Então, pois é. Mas essa informação a gente pode omitir, né? Vou cortar depois. A gente corta. Mas eu realmente respiro transplante renal. Eu lido com pacientes em insuficiência renal vida toda, né? Trabalhei 19 anos em diálise e agora estou só mais voltada para o transplante. Eu espero contribuir bastante. Tenho certeza que sim. Porque as dúvidas surgem, né? E quando você está perto do transplante, aí mesmo é que elas surgem, sim, né? E os questionamentos geram muita incerteza, né? Então, um fala uma coisa, outro fala outra, e é aquele fake, né? Uhum. Sim. Hoje é moda e os pacientes têm muitas ilusões com relação, sim, ao transplante. A gente quer trazer a realidade, né? O transplante não está longe das pessoas e a gente quer desmistificar, uhum, tá? O transplante é uma coisa que hoje é acessível a todo paciente que quer. Perfeito. Tá? Perfeito. Bom, para começar, assim, eu preparei um roteiro que fosse meio cronológico, né, para o paciente e para o familiar e quem mais estiver assistindo entender. Então, primeiro, assim, estabelecendo uma ordem cronológica nesse sentido, partindo do princípio que o paciente é diagnosticado com DRC, né, com doença renal crônica. Eu queria saber como funciona a orientação hoje
para o paciente com doença renal crônica sobre os diferentes tipos de terapia renal substitutiva, né, que existe e quais são os desafios enfrentados nisso. O paciente acabou de ser diagnosticado. Como é que funciona hoje olha, a gente tem esses tipos de terapia, como é que funciona essa orientação, quais são os desafios nessa orientação, que eu, como paciente, eu sei que, principalmente se tratando da peritoneal, ainda rola muita desinformação, e eu queria saber como funciona, vocês que lidam, né, principalmente a doutora Cláudia, né, nefrologista, como é que funciona? O paciente foi diagnosticado, como é que funciona apresentar essas diferentes terapias? Quais são os desafios? Então, assim, inicialmente, eu acho que o diagnóstico da doença renal crônica é muito tardio. Então, isso é uma coisa que dificulta, porque as pessoas não lembram muito do rim, né? Só lembram do rim quando ele já era, quando já foi. Então, esse diagnóstico tardio é aquela pessoa que diz, mas eu não sinto nada e você está me dizendo que eu preciso dialisar. É muito difícil. Eu chegar e por um exame eu dizer, você precisa entrar em diálise. Não tenho outra maneira de eu conseguir manter você vivo. É uma terapia para manutenção da vida. O ideal é que esse paciente seja referenciado para a gente lá no início, né? É o valor da creatinina alterada, que isso seja já com a gente. Então, esse paciente vai sendo preparado. Esse paciente, a gente vai tentar retardar a progressão da doença renal. Com medidas conservadoras, o retardo da progressão da doença renal não tem nada fantástico, não. São medidas de cuidados básicos da saúde, né? Então, é isso que a gente poderia fazer, mas, infelizmente, a maioria já chega no estágio de doença renal avançada. Já para dialisar. Já para dialisar. Né? Então, no mesmo momento que ele chega para ter uma consulta, porque ele está meio inchado, está um pouco cansado, ele não imagina que ele saia dali, eu dizendo, bom, além de você estar meio inchado, meio cansado, seu problema é o rim não funciona mais. E agora a gente vai ter que falar de catéteres, de máquina, de diálise, então não está fácil. Essa abordagem inicial é muito difícil. É muito difícil para o médico que acha que falou demais e que não sabe aonde parar, de tipo, vamos parar porque eu estou assustando e tem medo dele sair correndo do teu consultório e não fazer o que ele tem que fazer. Mas exatamente, eu tenho medo de eu falar demais e ele simplesmente, não, essa daí tá doido, eu não volto mais. Vou procurar outro e isso vai atrasando cada vez mais. Então, isso é um medo que eu tenho. E outra que eu gostaria sempre de ter é uma abordagem multidisciplinar, que é o que hoje eu estou conseguindo fazer, entendeu? É de o paciente não passar só por mim. O médico não sabe sempre falar da mesma maneira. Então, cada profissional tem seu jeitinho de falar e tem a sua abordagem melhor. Para a mesma coisa, qual é o mesmo intuito que a gente quer? Que ele melhore, que ele consiga e que ele consiga ir bem para aquela terapia. Então, eu chegar na hora, o que eu normalmente falo? Eu apresento os métodos dialíticos, mas antes a gente tem que conversar um pouco sobre doença renal e o que ele entende de doença renal, né? Provavelmente nada. Exato. Nada. Exato. É o que acontece. Eles não sabem nada, caíram de paraquedas ali. Então, os 3 tratamentos que existem hoje na doença renal avançada são as diálises, seja hemodiálise ou diálise peritoneal, e o transplante renal. A diálise peritoneal é aquela que a gente coloca um catéter na barriga e a gente usa a própria membrana, a própria barriga do paciente para fazer a troca que a gente fala, né? Porque o que o rim faz, né? Antes, qual é a função do rim, né? O rim, ele elimina todo, ele purifica, né? Ele é o filtro, o grande filtro do corpo. Então, esse filtro já não está funcionando mais. Então, o que a gente precisa é de alguma coisa que faça esse filtro. Então, a diálise peritoneal é um catéter dentro da barriga, é um excelente método dialítico. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem isso tão difundido, mas isso vai muito de políticas públicas e da parte comercial. Quer dizer, não é simplesmente que o método é ruim, isso não é uma, isso é uma falácia. Eu priorizo esse método. Isso é uma falácia. E o outro é a hemodiálise, onde você precisa de um acesso, que aqui a Aninha pode explicar muito melhor para a gente o que é esse acesso, para a gente colocar o paciente numa máquina, se chama máquina de hemodiálise. Os 2 são feitos em máquinas, né? Claro que a diálise peritoneal precisa da liberação da máquina. Pode ser feito manual, mas hoje a maioria das pessoas já fazem em máquina.
Então, é a máquina da diálise peritoneal, que isso é uma diálise feita em casa, e a hemodiálise, que é feita dentro dos centros de diálise. E o terceiro é o transplante renal, que a gente vai deixar para uma abordagem vamos maior, falar. né? Mas só frisando, ou seja, o transplante renal é sim mais uma forma de tratamento. Exatamente. Ou seja, uma dúvida que chega muito, você paciente, quando você transplanta, sua doença de base continua sendo a mesma, você é doente renal crônico. Você está usando uma outra terapia, né, um outro tratamento, quiçá o melhor tratamento, que é o transplante, mas ainda é um tratamento, né, doutora? Exatamente. É um outro tratamento. É bom ter isso em mente, né? Para não achar Sim, que é porque cura. acha que está curado. A gente, não inclusive, somos vê, Deus, por não mais- existe isso. Por mais informação que se tem, depois a Wanda vai até conversar disso com a gente vê muitos pacientes se sentindo tão bem a ponto de pararem de tomar os remédios imunossupressores, Sim. né? Porque acha que estão curados. Curados. E não é assim que funciona, pelo amor de Deus, não façam isso. Agora, com relação ainda a esse desafio, eu queria saber, uma vez o paciente já em HD, já em hemodiálise, em tratamento dialítico, qual é a logística desse paciente até Chegar ao ele transplante. integrar a fila do transplante, Wanda? Tá, normalmente agora a gente encaminha o paciente para uma clínica da família ou um centro municipal de saúde e ele tem que ser regulado para um centro transplantador, tá? Então ele vai ganhar uma data de consulta médica, que vai ser a primeira consulta para ele ser avaliado num centro transplantador, Entendi. tá? Então agora o caminho é uma clínica da família ou um centro municipal de saúde. Não era assim, né? Não, Ficou mais burocrático para o paciente? ficou, mas não é difícil. Não é difícil. Não, Entendi. porque agora eles têm que estar matriculados numa clínica da família ou num centro municipal de saúde para poder serem referendados para um centro de transplante. Entendi. Vale ressaltar que o próprio sistema já foi liberado para a clínica de diálise inserir o paciente. Então, Entendi. tanto as Então, clínicas também podem Então, inserir a os própria pacientes. clínica pode fazer, paciente que já está em tratamento dialítico, a clínica, então, tem prerrogativa. Tem acesso, eles têm acesso Eles ao têm sistema. acesso ao sistema. O sistema é um sistema estadual de regulação, que não é um sistema novo, não é para o transplante. Esse sistema de alta complexidade do estado do Rio de Janeiro, o transplante é só mais um que foi inserido. Então, o que acontece? O paciente, pela diretriz da portaria da doença renal crônica, até 90 dias, ele tem que ser referenciado para um centro de transplante. Isso é muito bom. Exatamente. Isso é a Na portaria. pediatria isso já funciona há muito Há muito Perfeitamente. tempo. Há né? muito tempo. Sabe por que eu digo que isso é muito bom? Porque eu vou sempre falar isso, tá? Eu, como paciente, eu vou ter. Sim, tem a É, prerrogativa. Mas é a sua visão, Sim, né? lugar de fala. Com Ótimo, tem essa certeza. visão. Não é a realidade dos centros de diálise. Não é. Por aí afora. Não é. Eu posso falar isso com propriedade, Sim. porque às vezes o paciente só vai se dar conta de que existe transplante renal, ele já tem um ano em Sim. HD, Sim. já fez Exatamente. vários Verdade. acessos, já botou catéter em tudo Tudo foi quanto era lugar, lugar. já perdeu É verdade. fístula. Verdade. E nem sabe, quiçá nem sabe da diálise peritoneal, que Sim. para mim é o melhor Método. tratamento. Eu fiz, tá? Vou falar também aqui para quem estiver vendo. Desses 18 anos, foi a melhor fase da minha vida, para a diálise peritoneal. Eu só não consegui fazer mais, não foi pro peritonite, não fiz uma peritonite, tá? A gente sabe que Muito rola- aderente. Você é muito Ele aderente. é muito aderente, ele é Rola diferenciado. Você é desinformação. diferenciado também, Diferenciado. muito Eu aderente. quero esse paciente. Ele é moleza. Mas o meu peritônio era baixo condutor. Então, o que acontecia? Ele tirava muita água, ele tirava tanta água que eu precisava dormir com uma garrafa d'água do meu Aham. lado, com uma bolsa amarela para poder repor, porque dava cãibra, às vezes, 1h da manhã, não tinha. Bolsa amarela, para quem está escutando a gente, é a fraquinha. A fraquinha. E como funciona a peritoneal? A gente tem o meio que faz essas trocas é a glicose. Me Isso. corrijam, tá? Então, a gente tem níveis O de banho é concentração de glicose, de banho de glicose. Então, a gente tem a amarela, que é só 1,5% de glicose naquele banho. A gente tem a verde, que tem 2,3%. E a gente tem a vermelha, que a gente diz que é para emergência. Que quando vermelha. faz, chega, fica É torando, vermelha, né? Acho que é 4,25, 4,25, né? 4,25.
Então, por isso que a gente fala de banho, de diálise. E eu ouso dizer que foi desses 18 anos eu já fiz HD, fiz peritoneal, e agora estou em hemodiafiltração, mas a peritoneal foi o melhor, de não sentir nada, sabe, de uma liberdade, de qualidade de vida, de não ter de crise hipotensiva, nossa, enfim, liberdade na dieta. Sim. Os exames melhoravam assim consideravelmente, enfim. Então, eu digo aqui com propriedade, é sim o melhor tratamento. A gente vê muita desinformação rolando em recepção de clínica, Sim. uns absurdos que a gente escuta. Que fulano disse. A mesma coisa acontece de transplante renal. Eu ouço uns absurdos sobre transplante renal, mas enfim, a gente vai falar disso, estou me antecipando aqui. Mas enfim, deixa eu ver que eu me perdi. Antes de adentrar, ok, tá. Então, agora, Ana, antes de adentrar nesses detalhes da fila de espera que eu quero entrar, eu queria saber de você como que funciona a captação de órgãos. Quais são os desafios encontrados hoje na logística de captação? Tá, vamos lá. Captação de órgãos, Cláudia também tá lá e Wanda também tem. Gente, então, assim, acaba que todo mundo... Vamos interagir. Não, antes de captação, a Ana vai falar um pouco de doação, né? Antes da captação. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente, antes da captação, a gente acaba esbarrando na barreira da doação, né? Tem muita desinformação sobre a doação, até voltando na questão ali do caso do Faustão. Muitas vezes as pessoas não querem doar ou têm medo de doar por vários motivos, ou acha que alguém, por exemplo, que eu já ouvi falar, que o médico pode querer matar para pegar os órgãos e doar os órgãos. Quer dizer, não, gente, isso não acontece, sabe? O programa de doação, né, de captação de órgãos é algo muito sério. E então vocês podem ficar tranquilos que esse tipo de coisa não acontece. Além disso, a gente às vezes esbarra muito, né, nesse preconceito, nesse medo que as pessoas têm. Então, eu acho que a gente tem que fazer muito trabalho para mostrar o quão seguro é doar. E, além disso, muitas vezes os próprios centros, os próprios intensivistas ali, a Cláudia faz, né, tudo, fazer uma busca ativa. A gente encontra muita gente que, enfim, teve morte encefálica, mas que às vezes não foi nem contactado lá ao centro, né, ao Programa Estadual de Transplante, para realmente mostrar que aquele paciente é um possível doador. Isso muito antes da gente conversar com as famílias. E aí depois a gente esbarra nesse medo que as famílias têm de doar os órgãos. A gente tem uma negativa alta, não tem, Cláudia? Apesar do estado do Rio de Janeiro, a negativa não ser tão alta, como nos outros estados, ainda é uma negativa alta, né? A pessoa se... eu acho que assim, eu falo que é uma tríade, né, que a gente tem que pensar. A gente tem que ter empatia, da gente se colocar no lugar do outro. Poucos se colocam de, tipo, algum momento eu posso precisar, Sim. ou algum familiar pode precisar, de solidariedade, Sim. porque é o amor ao próximo que faz ali. Você no pior momento da sua vida, porque sem dúvida deve ser um pior momento. Não Sim. passei por isso, mas deve ser você ter aquele amor ao próximo, entendeu? Então, realmente, você tem que ter uma educação, o projeto educacional tem que ser muito extenso para, naquele momento, você pensar nisso. Você pensar que ali, infelizmente, você não tem mais como salvar seu ente querido, mas você Sim. tem como muitas vidas saírem a partir dali, né? Então, realmente, esse é o tanto... Nós acabamos de passar pelo Setembro Verde, lembrando que foi o nosso Setembro Verde, que é quando a gente agradece mais as famílias e agradece a toda a população por ter feito essa opção, né? O sim que salva as nossas vidas, né? E que não são poucas que salvam a partir de uma doação, né? Não é simplesmente um fígado, é um fígado, 2 órgãos, os pulmões, o coração, e córnea e tecido. Então, lembrar que são muitas vidas que são salvas aí nesse, né? E aí depois a segunda parte, né? Que essa é a propriedade da Ana, que é a captação. A propriedade da Ana. Quando eu trabalhei na captação, eu só encontrei sentido para aquele trabalho quando eu consegui mostrar para aquela família que aquela morte não foi em vão. Sim. E aquilo ali tanto compensava os profissionais que estavam naquele trabalho, quanto a família que estava perdendo o ente querido. Sim. Então, às vezes, a família pedia
12 horas de intervalo, porque tinha que falar com vários membros da família. Uhum. E a gente precisava estar sentindo como aquela família Sim. estava, entendeu? Para fazer aquela abordagem no momento certo, Sim. sabe? Às vezes uma abordagem dura 20 horas. Você precisa entender o momento que aquela família está vivendo, Sim. sabe? Então é isso que a Cláudia está falando. Você precisa estar do outro lado, pelo menos se colocar naquela posição, para poder entender, poxa, por que aquela família não doa de uma vez, Sim. sabe? Não, e muitas vezes são mortes inesperadas, Sim. né? Então, assim, Na eu acho que maioria isso das na vezes. maioria das vezes. Não é alguém que já estava doente Sim, ali e acaba sim. falecendo. É alguém que realmente morre Uma coisa súbita, disso. né? Exatamente, Você uma morte precisa súbita. sentir que aquela família ali não estava preparada Exato. para aquele momento, né? Exato. E se você quer que ela entenda que a partir dali vão ter vidas salvas, você tem que respeitar o momento dela, Sim, sim. né? Não, e Não. deixar as pessoas bem seguras Do que com tá o sendo diagnóstico de morte encefálica no Brasil. Sim. O diagnóstico aqui no Brasil é muito bem fechado, é até mais rigoroso que tem em outros países. São 2 médicos que atestam e mais um exame que a gente chama de exame de Doppler ou de eletroencefalo, entendeu? É um exame que comprova a Que não morte tem cerebral. atividade. É Não isso. tem atividade ou que não, a maioria das vezes é Doppler, né? Que não tem fluxo, não passa sangue na cabeça. Então é uma morte cerebral. Então é morte do encéfalo, né? Eu sei que a morte para todo mundo é quando o coração para, de bater. mas quando o cérebro para não tem mais nada. Porque, na verdade, a intenção... A Ana vai falar isso com mais propriedade, porque, na verdade, a intenção... mas por que morte encefálica? Porque o cara teve um acidente de moto, não pôde doar, não sei o quê. Porque, na verdade, tem todo um processo para manter... eu não sei nem se é o termo certo de dizer. Eu vou botar entre aspas. Manter vivo para a captação. Manter os órgãos A gente- perfundidos. isso. Não, a pessoa não está Isso, a viva. pessoa não tá mais viva. A pessoa não tá mais É viva. isso. Então, manter os órgãos Manter os perfundidos. órgãos perfundidos É para a Ou seja, você captação. mantém o coração batendo É para que os isso. órgãos estejam Com ali. Para que sangue. esteja com sangue passando ali. Perfeito. Bom, Então, Ana, como é que funciona a captação? então, eu, né, na parte cirúrgica, sou ali o ponto final, mas a captação, ela é longa, a parte da logística é bem, como a Wanda estava falando, né, começa, enfim, desde ali da busca ativa que fazem nos centros ali, nos CTIs, né, nas unidades intensivas, onde tem aquele paciente com a morte encefálica, e depois tem fechado o protocolo, a gente tem todo o trabalho de conversa com a família, que eu acho que é um dos pontos-chave ali, de você realmente, naquele momento difícil, convencer aquela família a fazer toda essa parte da doação, da empatia com o outro, saber que você consegue ajudar tanta gente, mesmo você estando naquele momento. Fechando essa parte, a família dizendo sim, aí sim a gente começa toda uma logística e começa a trabalhar contra o tempo, né? O pessoal lá da parte administrativa, junto com os enfermeiros, conseguem organizar a parte de como vamos buscar aquele órgão, né? Então, por exemplo, o PET, né, que é o Programa Estadual de Transplante aqui do Rio de Janeiro, a gente trabalha em todo o estado do Rio de Janeiro, então a gente pode estar aqui no Rio e a gente pode ter uma doação lá em Campos. Então, começa lá o trabalho da gente organizar todas as equipes. Então, você vai ter equipe do coração, você vai ter equipe do pulmão, equipe da córnea, equipe do rim, equipe do fígado, para ir até Campos para conseguir buscar esse órgão. Então, por exemplo, às vezes vem gente de outros estados captar o coração. A gente sai aqui do Rio de Janeiro, vai até cidade, né? Vai até Campos para conseguir captar esse rim. E assim que a gente tem a cirurgia de captação, é muito legal, porque geralmente todo mundo se solidariza muito com isso. Então, a gente chega lá, nós somos super bem recebidos na maioria dos centros, todo mundo faz essa mobilização, tem um respeito muito grande pelo trabalho, porque eu acho que faz sentido, né? Então, é muito legal trabalhar com isso. Então, chegamos lá, fazemos a cirurgia, e aí a gente continua correndo contra o tempo para poder entregar esses órgãos nos centros transplantadores, né? Então, a gente capta esse órgão, no caso do rim, às vezes a gente
enfim, quem me vê aí no Instagram pode me ver andando de helicóptero, alguma coisa assim, que somos nós voltando com os órgãos da maneira mais rápida possível para poder entregar esse órgão no centro transplantador destinado àquele paciente. Entendi. Agora, assim, a gente agora, cronologicamente falando, a gente entendeu, o paciente foi diagnosticado com DRC, o paciente escolheu sua terapia renal substitutiva. A gente não falou um ponto, Alisson, Diga. antes dessa cronologia. Fala. O paciente, aquele paciente que é acompanhado por nefrologista, que é o ideal, né? Uhum. Ele não, essa cronologia às vezes não acontece dessas vezes. Às vezes Ah, a gente sim. faz um transplante pré-emptivo. E aí a gente vai falar disso, mais pra frente. Então, a cronologia às vezes, A né? gente vai falar disso. Aham. Sim, esse é bom. Porque também. senão é gente muita senta- informação. Esse é bom, a gente vai esse aí falar tá aí do também. transplante pré-emptivo. Mas então, aí, agora eu queria saber como é que funciona o processo de atendimento do chamado pré-transplante. Aí acho que seria para Wanda e para todos, né? Mas principalmente para Wanda Você e diz para o que Cláudia. ele... Tipo, como é que funciona? Ok, eu estou num centro fazendo... Você tá dialisando. Estou dialisando. Tá. Recebeu a data Foi da inscrito. Recebi a data da primeira Pronto. consulta. Como é que funciona o pré-transplante? O paciente, o que acontece? Ele vai fazer consulta, vai fazer exame? O que acontece com o pré-transplante? Falar, de repente, da palestra. Atualmente, Como é que vocês estão eu fazendo? estou atendendo só um hospital que aceita plano de saúde. Aham, Né? aham. Então, eu posso falar o que hoje a gente está vivendo. Sim. Né? O paciente, de acordo com o plano dele, ele escolhe o hospital, Uhum. ele passa por uma consulta de avaliação com o Tá. nefrologista, passa por uma consulta com o cirurgião Uhum. e ele passa por uma entrevista comigo. Perfeito. Tá? Nessa primeira consulta, se ele for elegível para transplante, a grosso modo, ele Uhum. recebe pedidos de exames Uhum. que ele vai agendar e vai Uhum. retornar para nós já com os exames prontos. Uhum. Vai ser outra vez passar pela nefrologista que vai avaliar aqueles resultados. Se o paciente tiver condições, ele vai ser inscrito para o transplante. Uhum. Tá? Agora, no SUS, No SUS, o que é? A grande dificuldade do SUS são os exames, né? Imagina. Isso é uma grande dificuldade mesmo, é uma barreira. Então, o agendamento, primeiro eles entenderem que ele tem que transplantar, que é a melhor terapia, assim, com melhor sobrevida comprovado. Então, vamos transplantar. Então, tem que agendar no centro transplantador. Escolha o seu centro transplantador e agende. Se você é SUS, também pode escolher o seu centro transplantador. Não é porque você é SUS que você vai para quem te mandar. Eu acho que é importante falar sobre isso, porque Pode às escolher. vezes o pessoal fala, eu tenho que ir para onde me mandam. Não, você pode escolher Você SUS pode escolher. particular, se você SUS tem plano, você particular, escolhe o lugar. A sua equipe você escolhe. É isso, a sua equipe você escolhe. Eu acho que essa é a mensagem, né? O rim, não. O rim Perfeito. a gente vai falar do sistema de alocação. O rim é seu. O que você está escolhendo é o seu centro de transplante. É a equipe que você sua confia, equipe, é né? onde você se sente bem. Porque a palavra do renal crônico é acolhimento. Então, ele Uhum. precisa ser acolhido de qualquer maneira, Uhum. seja no SUS ou no privado. Claro que no privado eu tenho menos para acolher, então eu tenho mais tempo para acolher cada um. Uhum. Mas o trabalho que eu faço num, eu faço no outro. Uhum. Perfeito. Então, o trabalho do SUS é a mesma coisa, é o acolhimento de cada um. Num, eu acolho mais pacientes. Então, Uhum. nem sempre eu tenho tempo para todos que eu gostaria de dispor. Uhum. No outro, eu tenho mais tempo, então mas acolhe da mesma forma. Assistente social, nesse momento, é de extrema importância, todo multidisciplinar. Mas, nesse momento, o assistente social pega você pelo braço para você ver se tudo aquilo que eu falei, se entrou, se a pessoa entendeu de verdade. Uhum. E como que ela entendeu? Às vezes ela entende diferente do que eu falei. Uhum. Entendeu? As pessoas têm umas interpretações diferentes. E pode ser que eu tenha falado alguma coisa que tenha deixado ela mais triste do que feliz. Uhum. Então, eu acho que é isso que a Wanda pesca. A Wanda pesca a minha saída, entendeu? Uhum. Saiu de mim, a Wanda pesca, vamos tentar organizar, porque talvez não esteja tudo dentro das gavetinhas na cabeça. A gente precisa organizar esses papéis. Então, é isso que ela faz. Então, hoje o trabalho que eu faço no SUS é atendimento pré-transplante. Uhum. Eu faço o pré e o pós-transplante. O atendimento que a gente faz na medicina suplementar é um atendimento que eu consigo juntar os 3 atendimentos, que é a cirurgia, a nefrologia, assistente social
e hoje a gente ainda tem a enfermeira do transplante. Gostaria de ter o mesmo para o SUS. Ainda não temos. Mas sim, eu tenho também essas outras especialidades no SUS, só não tenho com tanta disponibilidade. Eu acho que é isso que é a palavra mais, entendeu? Eu tenho as especialidades, sim, mas não com tanta disponibilidade como a gente tem na medicina suplementar. Perfeito. Porque lá a gente conseguiu alinhar. Então, num curto espaço de tempo, o paciente recebe esse atendimento integral. Isso é muito bom, né? Isso dá uma... Segurança. eu vou te dizer que dá um alívio no coração, sabe? Eu consegui ser visto por tanta gente, sabe? Todo mundo sabe quem eu sou. Sim. Eu acho que hoje o que tem feito a diferença é quando o paciente quer tirar uma dúvida, ele tem acesso a gente. É muito fácil, muito Sabe? rápido, simples. Então, ele me pergunta alguma coisa no domingo à tarde e eu estou acessível. Sim, Ele quer saber alguma coisa com relação à saúde dele, a Cláudia está acessível. sim. Entendeu? Então, eles têm acesso a gente com muita facilidade e eles se sentem seguros porque a gente acolhe. Sim. Sabe? Eu acho que o diferencial é a gente estar muito próximo deles, sabe? Porque o doente renal, quando ele cai nesse mundo, ele se sente muito desamparado, Verdade. né? E o fato da gente estar muito próximo, isso dá um alívio no coração, sabe? Perfeito. Agora, em uma perspectiva do paciente, assim, ele acabou de, enfim, integrar a fila de espera por um órgão. Eu queria saber como é que funciona essa espera, né? Quais são os critérios, de fato, de um órgão captado ser direcionado ao futuro receptor. Quer dizer, eu quero saber como é que funciona tempo de espera, tempo de fila, compatibilidade, essas coisas que o paciente, vocês que trabalham na linha de frente, com certeza devem receber esse tipo de dúvida do próprio paciente. É uma coisa Tá, que a eu gente tô na fila, aí mudou, como é que funciona? Essa é a palavra. Primeiro, não é fila. Fila não é lista. fila, lista. é uma Uma lista. A gente Ok. não fala fila, a gente Então fala uma lista. Vamos destrinchar isso tudo. Deixa de fila, lista, né? Então é uma Primeiro, lista de cada espera. órgão tem o seu critério de alocação, ou seja, o que é alocação? É dizer para quem vai, né? Uhum. Cada órgão tem o seu. Não adianta pegar o do rim e achar que é igual ao do coração, que é igual ao do fígado, porque não é. Então, o do rim, né? O do rim eu sempre dou a minha palestra inicial nas consultas e depois a Wanda vai destrinchando, vai melhorando, entendeu? Vai achando que a minha fala tá muito rebuscada ali, então vai melhorando. Porque eu começo a falar de HLA, ela já não é a genética. Entendi. Então já vai melhorando, entendeu? Já vai mudando, porque às vezes eu acho que eu falo e fica todo mundo olhando uma cara. Eu falei, gente, não entenderam? Eu tô achando difícil, o que vocês estão pensando? tá rolando? Estão achando meio difícil o negócio. Então, a alocação, como é que a gente sabe? Primeiro que o grupo sanguíneo se mantém. O A doa para o A, o B para o B, o O para o O, o AB o AB. Apesar de sim poder doar de acordo com o sangue, a transfusão sanguínea, no falecido você se mantém, cada um no seu grupo sanguíneo. Ou seja, se no caso de transplante, se eu sou renal, isso, a gente está falando de transplante renal aqui. No caso de transplante renal, se eu sou O positivo, eu só vou receber de O positivo. Esquece o positivo. Ok. Não se usa o RH. Não vale aquela regra que a gente aprende na escola de doador Não universal. vale, não é verdade. Não. Sim. Só para ter uma coisa de ser a equidade do SUS, entendeu? Entendi. É só porque senão quem recebe de todos, quem doa para todo, doa para todos. Aí não é Alguém vai ser injusto. Alguém vai ser injusto. É só isso. Entendi. Não quer dizer que não está valendo a mesma regra. Vale, mas a gente mantém dentro do grupo sanguíneo. Entendi. Entendeu? Entendi. Caso no doador vivo, é a mesma regra que todo mundo já conhece da transfusão sanguínea. Uhum. No falecido, a gente mantém todo mundo dentro da sua casinha, né? Uhum. Então, primeiro, cada um no seu grupo sanguíneo. Apesar de ser uma lista única do Sistema Nacional de Transplante, a alocação dos órgãos é regionalizada.
Ou seja, do Rio de Janeiro fica no Rio de Janeiro, o de São Paulo fica no São Paulo, simplesmente porque a gente não quer rins viajando, né? A gente quer que o tempo de retirada do rim, colocar dentro do receptor, tem que ser rápido, isso é muito importante. Por isso que é muito importante o trabalho da equipe do RJ Transplante da Ana, o que faz a equipe captadora e a equipe que está preparando, eles estão ali para alocar o órgão mais rápido. E o pessoal da captação para captar daquela maneira mais viável que chegue mais rápido naquele receptor, porque esse tempo conta, entendeu? E muito. Quem espera é o paciente, nunca é o órgão. O órgão a gente tem que alocar rápido, então esse tempo conta. Então, isso é regionalizado, porque as pessoas acham você pode receber um rim de fora já. A Wanda tem várias histórias. A Wanda é a rainha, tem história até. Claro que você tem um rim de fora, mas não é. Normalmente você aloca dentro do seu estado, depois da sua macro-região e por assim seguindo, entendeu? Entendi. Estão dessa forma. Aí, primeiro passou o AB0. Aí a gente começa das pontuações. É um sistema de pontuação, tá? Tudo pontua. Quem pontua mais? A compatibilidade genética. A compatibilidade que eu falo do sistema HLA. É um sistema que a gente nasce, entendeu? Isso É daí a identidade. Exato. Tá? Viu como é que ela identifica? Ela é boa nisso. Identidade genética. Identidade. Exato. Essa identidade genética. Então, esse está pontuando mais. Depois disso, quais são os outros pontos? Tempo em diálise conta? Conta. Mas é tempo em diálise a partir da inscrição, que eu acho que é um grande erro aqui. Não entendi. Se você entrou na lista há 2 anos, mas você faz diálise há 5 anos, vai contar os 2 anos. Ou seja, então não conta o tempo de diálise, conta o tempo que você fez a inscrição. Exatamente. Exato. A partir do momento que você entrou na lista. Eu tenho 18 anos e de nada vai valer. Sempre vale algo. Sempre vale, sempre vale. Vale a experiência. Com certeza, vale a verdade. experiência. Você recebeu o seu rim, você vai cuidar dele igual um copinho de cristal. Com Não vai certeza. deixar acontecer nada. Aquele que é o mais... Enfim, vamos continuar. Então, primeiro é a B0 e depois é o genético. Depois são as várias pontuações. O diabético tem uma mortalidade mais alta na lista de transplante. Então, esse paciente ganha uns pontinhos extras. Para cada tempo em lista, você ganha uns pontinhos extras. Infelizmente, o tanto de diálise não conta. Nos Estados Unidos conta, aqui no Brasil não. O painel de reatividade de anticorpos. O que significa isso? Se o paciente recebeu transfusão ou muitas gestações, toda vez que ele entrou em contato com material genético que não é dele, né? Que normalmente são em 3 situações, quando você recebe sangue, quando você gesta ou quando você recebe algum transplante. Então, se ele entrou em contato com esse material genético, ele pode fazer anticorpos, né? Então, dependendo da quantidade de anticorpos que ele faça no sangue, isso que se chama o painel, ele pode ter uma maior dificuldade de encontrar um doador, porque ele pode ter anticorpo contra esse próprio doador. Circulando dentro do organismo. Entendi. Isso é o PRA. É o que você recebe lá da sua identidade, você fabricou anticorpos, tá? Você fabrica anticorpos, eles ficam circulando dentro do teu organismo. Quando o seu sangue entra em contato com o sangue do provável doador, se você tiver anticorpos contra aquele doador, você não vai poder receber o rim daquele doador. Entendi. Entendeu? Ou seja, então é o painel que a gente vê lá naquela... É o painel que você vê lá. Eu costumo falar assim para os pacientes que eu dou consultoria, enfim, para eles entenderem melhor e quero ver se vale, vocês me corrijam aqui. É como se eu pegasse o meu sangue e testasse com 10 sangues diferentes da população. Se o meu sangue reagir negativamente com esses 10 sangues, então meu painel vai ser 100%. Se o meu sangue positivamente, reagir... né? Positivamente, sim. Negativamente eu digo para o paciente. Tá. Se o meu sangue reagir com 5, então eu tenho 50% do meu painel. E se o meu sangue não reagir com nenhum, eu tenho 0%. Eu sou 0%. Aí, Maravilhoso. Então, é por isso que a gente sempre fica falando, olha, vamos tentar evitar transfusão, porque cada vez que você transfunde, você entra em contato com esse material genético, você pode ter outros anticorpos, entendeu? Então, essa lista, sai uma lista dos mais compatíveis que a gente fala, do 1 ao 10. A gente recebe do 1 ao 10. Não interessa qual o centro de transplante que você esteja. A gente recebe nome de paciente,
com o registro geral na central do transplante, que é um número que você carrega com você o tempo inteiro. O RGCT. Exato. Isso, Esse a sua RGCT identidade. não muda, seja qual o centro de transplante que você queira ir. Não muda, é seu. Então, é isso que a gente recebe. Aí, o que a gente faz? A gente entra em contato com o paciente para saber se o paciente está bem, né? Porque mesmo que você tenha visto agora o paciente, se tem qualquer processo infeccioso ativo, esse paciente é não apto, né? Não se pode transplantar um paciente com infecção ativa. Sim, mas aí você recebeu uma lista com 10 nomes. Você entra em contato com o primeiro da lista ou entra em contato com Cada os 10? centro entra em contato com o Com seu o paciente. Ah, Ao lado dos nomes entendi. vem os centros Vamos dizer de que na transplante. lista desses 10 nomes veio 2 de um centro, 3 de outro. Exatamente. O centro ordem. 1 liga para o paciente Isso. seu, o centro 2 para o paciente dele, cada um liga para o seu centro. A partir dessa lista que é gerada do Sistema Nacional de Transplante, não é uma lista regional, é uma lista nacional, a gente tem que esperar a prova cruzada. Que a prova cruzada é pegar o sangue do doador, que acabou de estar sendo captado, com o sangue que você deixou no laboratório de histocompatibilidade. Por isso que é tão importante A a coleta. soroteca atualizada. Caso o teu soro não seja atualizado, você não pode ser avaliado por aquele órgão. O soro que ela está falando é o sangue, gente. É o quando sangue, vocês, viu? Aí tá Rio. traduzindo quando já. vocês entram na fila do transplante que pede para você ir lá, geralmente aqui no Rio é o Hemorrio, de 3 em 3 meses, por isso que não pode falhar essa coleta. Se você não estiver em dia, você não está integrando a fila. Tá? Exato. Você não está ativo. Não está ativo aquele órgão, você não vai ser testado. Entendi. Então, realmente é muito importante a soroteca atualizada. Então, agora tá surgindo dúvida para mim que Aham, não estava ali não, no vai, roteiro. vai. Então, você recebeu esses 10 nomes. Esses 10 nomes foram baseados em que se ainda não foi feita a prova cruzada? A prova cruzada é para ver se existe a possibilidade do transplante. Esses 10 nomes são disso que eu falei, compatibilidade Compatibilidade, o genética. DNA é o primeiro. É diabetes. é a loteria É a genética. loteria, eu acho que é Exatamente. O legal. computador Isso. vai É a mandar loteria pra- genética, pra- A exatamente. loteria os genética. centros de transplante os 10 primeiros geneticamente semelhantes com aquele doador. Entendi. Então, foi o computador que selecionou de acordo com o DNA daqueles 10 Entendi. que batia com o DNA do doador. Então já tinha feito um exame do doador. Não, vamos. Ah, Primeiro- o É isso que eu do queria doador. entender. então. Sim. A partir do momento que a família doa, é coletado um sangue doador, Aham. checa essa mesma genética, se coloca dentro do sistema e Aí o ele sistema vai- é que vai gerar. Isso. Entendeu? Isso que eu queria Isso. saber. Aí o O DNA sangue do dele- doador vai para o mesmo laboratório, ele manda o resultado para o RJ Transplante, o RJ Transplante, ou a Central de Transplante, seja Seja o- qualquer lugar do Rio de Janeiro, do Brasil. Coloca dentro do sistema e o sistema gera o que a gente chama de ranking. loteria genética. É a loteria genética, exatamente. A gente nunca sabe quem vai sair. É isso. Certo. Aí Nunca vem sabemos. a E aí loteria. sim, E dessa aí, lista. sim, esses 10, quando sai o ranking, né, essas 10, se liga para o laboratório de imunogenética e fala: vou te passar o RGCT dos 10 primeiros que foram selecionados. Aí o laboratório separa o soro que está lá guardado e ele vai fazer a prova cruzada, que ele vai mimetizar in vitro o transplante. Então, se a prova cruzada é positiva, esse transplante não vai ser realizado, porque não vai funcionar. Entendi. Então, a prova cruzada é para mimetizar in vitro aquilo que você vê no vivo, entendeu? Entendi. Então, trocando também miúdos para os pacientes entenderem. Então, você está fazendo ali in vitro o que aconteceria se esse paciente recebesse o Exato, órgão. exato. Você está produzindo ali uma reação, Uhum. né? Não é produzindo, você está testando como que vai ser essa reação se o Se paciente aquilo receber. acontecer, Vai reagir, Se Se reagir. ele uma- recebesse aquele órgão, Isso, entendeu? entendi. Perfeito. Nossa, isso tá muito bom. Certo. e aí Aí, vai nesta ordem, tá? entendi. Então, o primeiro é o José Maria. José Maria se inscreveu no Hospital Federal de Bom Sucesso. Então, quem vai chamar o José Maria para ser examinado é o médico do Hospital Federal de Bom Sucesso. O segundo foi inscrito no Hospital Glória D'Or.
Dona Maria José. Dona Maria José vai ser chamada para ser testada no Glória, tá? Então, todo o resto, do terceiro para baixo até o 10º, vai ter que esperar a resposta do primeiro e do segundo. Entendi. Tá? Se o primeiro paciente e o segundo estiverem aptos, acabou a seleção. A não ser que seja uma prova cruzada positiva. Prova cruzada positiva, o transplante não é realizado. Esse paciente não está apto. Não vai acontecer o transplante naquele paciente. E não muda nada, tá? Eles sempre perguntam: vai mudar alguma coisa para mim? Não, vai mudar nada para você. Simplesmente, esse doador não pode ser para você. Pronto, entendi. Mesmo que ele, naquele exame físico, esteja ok, se a prova cruzada dele der positivo, ele não pode receber isso aqui. Perfeito. Tá? E tem uma escala dessa prova cruzada? Tem um teto? Até aqui a gente pode doar, passou daqui a gente não doa mais. Não, existem 2 tipos de prova cruzada, mas aí já é a minúcia, né? E a citometria. O detalhe do detalhe. Fica no positivo, no negativo. É melhor. Tá ótimo. Positivo não Positivo, transplanta. Negativo isso. transplanta. É isso. Perfeito. Acho que é mais fácil. Já tô querendo fazer um episódio do. Não, já é pós-graduação aqui. Vamos falar de imunologia, né? Você deixar a Coca falar de Exatamente. Não, ela vai falar agora. Acabou para nós. Exatamente. Bom, agora o paciente enfim recebe a tão esperada ligação. Sim. Essa pergunta é polêmica, alguém já tinha me advertido. Porque na maioria das vezes a ligação não significa exatamente que o paciente vai receber o órgão? Isso. Pode ser você. Não, Ana. não, porque eu comentei que ela era polêmica, porque não quer dizer que na maioria das vezes ele não vai receber. Tem, não fiz a estatística para saber, mas assim, tem alguns pacientes que recebem a ligação e transplantam de primeira. O que eu acho que ele quis dizer é, por que às vezes tem pacientes que receberam 5 vezes, vão lá, estão aptos e não transplantam? Porque não é o número 1, número 2. Porque é isso. Não é o número 1, Não, número 2. Sabe por quê? Eu botei essa pergunta, era um pouco minha essa pergunta, porque eu já estou tanto tempo na fila e já recebi 300 ligações e acaba que não é meu. Mas aí vocês responderam. Mas quem espera sempre é alcança. o paciente, não é o órgão. É. Eu repito sempre isso inteiro. bom. Quem espera é o paciente, o órgão não pode esperar. Então, se a prova cruzada não saiu, mas aquele primeiro paciente tem alta chance de vir positivo, eu vou chamar o terceiro, eu vou chamar o quarto. Entendi. Porque eu vou chegar e eles vão ficar muito irritados comigo, porque eu deixei eles em jejum, super irritados. Super agora, bravos. se for a vez dele eu disser, você tá pronto, agora sobe, vamos lá pro centro cirúrgico, aí ele vai gostar de mim, né? Porque aí o tempo de isquemia dele foi mínimo, né? Porque se eu deixar ele em casa comendo até ele chegar, imagina se eu chego com ele, chamo em cima da hora. A Ana me liga, Cláudia, tá errado isso. 8 horas de Não jejum pode a ser partir assim. de agora, não dá. Você não ligou pro paciente, não botou em jejum, não vai dar para sair esse transplante. Como é que vai fazer esse transplante? Entendeu? Então, pelo que eu entendi, desses 10 há uma ligação prévia. Sim. Mesmo sabendo sem saber se o órgão vai para quem. Sim. Esses 10 que vocês receberam, você já entra em contato para saber. Os 5 primeiros, normalmente, a gente chama. Os 10 eu não vou te dizer, a não ser que seja. É muito tempo de transplante que a gente já está. Então, quando a gente vê que os pacientes têm muitos painéis altos na frente, aí você vai... Priorizam os melhores painéis. Não, você vai chamando todo mundo, porque você não prioriza ninguém. Você vai descendo porque tem alta chance daqueles primeiros todos virem positivos. E eles não poderem transplantar. Exato, o rim não ir para eles. Né? O rim não vai para eles não vai se for positivo. Eles. Então, você vai descendo na lista, E aí, é uma garantia da gente entregar um rim bom com pouco tempo de isquemia ser implantado para um paciente já pronto. Porque é bom falar isso também, porque, gente, quanto tempo pode esperar? 8 horas? Não, quanto menor o tempo, melhor, né, gente? Sim, exato. Porque quanto mais tempo aquele órgão fica fora de um organismo vivo para perfundi-lo, né? Sim. Isso. E mantê-lo vivo, maior pode ser a resposta daquele transplante, né? Do rim acordar. Vamos falar assim. Demorar um pouquinho mesmo, mais. O rim acordar. A gente demora a engatar. O rim, por que a gente fica correndo contra o tempo? Por isso. Exatamente. Cada hora dali do rim não está dentro do paciente é uma hora que está sendo perdida ali.
Perfeito. Então, ele que espera. Olha, meus pacientes já estão super acostumados. Olha quem está me escutando aí, ó, SUS e privado. Estou super acostumado. Eu deixo a pastinha pronta. Cadê a pastinha do transplante? Eu liguei e falo, tô pronto. Se for outro médico, fala, tô pronto, sou paciente da doutora Cláudia. Tô pronto. Por outro médico, tô pronto. Pastinha pronta ali do lado. Já tá em jejum, que eu já avisei. Ligou do transplante, tem que estar em jejum. Já até tirei o pão da boca. Já tô em jejum. Já tô enchendo. Vou na hora. dialisar por via das dúvidas. Não, já tá em jejum. Fazer uma Já extra. tá em jejum. Sem heparina. Uma Não, extra e eu sem fico heparina. falando pra ele assim, você só tem que perguntar isso, exatamente isso, Alisson. Dá tempo de eu dialisar ou eu vou pra aí dialiso aí? Sim, Duas sim. perguntas. Isso é uma boa. Diálise, mas eu tô Entendeu? indo pra diálise. Não, mas senão Vai. eu dialiso aí com você. É, Posso pronto. dialisar com você? Pode vir dialisar Melhor, Se melhor. for o Vem dialisar. primeiro, o segundo, a gente diz, vem embora direto pra cá. comigo. Dialisa Dialisa comigo. Avisa logo com a gente aqui. Perfeito. Entendeu? Mas Ai, que sonho. Parece que eu tô me vendo na situação. a pergunta que não quer calar. Você está inscrito? Estou inscrito. Ah, então bem. é importante. Então vai ver. Tá bom. Estou inscrito. Então vai ver. Isso é importante. Então, Por isso eu recebo tantas ligações, mas É verdade. mas vai chegar a sua hora. Vai chegar. vai, Uma, vai. uma pergunta que eu queria trazer aqui, que a gente até discutiu no outro dia, é se mudar O centro o transplantador. centro transplantador, se você perde. A Cláudia já tinha falado. Eu acho que vale eu meio que já reforçar. entendi, né? É, mas eu acho que vale Como não reforçar. é mais uma fila, né? É, acho Mas, que vale lógico, é reforçar. muito bom falar para todo mundo. É exatamente isso. O RGCT acompanha É o isso. paciente. Quando Aquele é que ele número não que ele acompanha? ganhou. Quando ele perde o RGCT, quando ele é removido. Pelo sistema, Tá. você acumuladamente passa 365 dias inativos, mas é acumuladamente, não é direto, não. Entendi. Às vezes o paciente fala, mas eu não tô há um ano sem morrer. Eu sei, mas você ficou 2 meses ali, 2 meses ali, 2 meses ali, 2 Vou meses ali. explicar isso também. Então, aí você foi removido. E aí vai criar um novo RGCT. número. Tá. O Exatamente. que ela quer Boa. dizer com isso, gente? É para essa galera que não colhe o sangue na A data. data marcada. Se tá marcado lá para você colher no dia 1 do mês, no primeiro dia do mês, você colha no primeiro dia do mês. Pode até colher um pouco antes. Pode, Eu não se morrer, sabia deixar. disso Pode. e morreu deixa. Pode. Se morrer, Chega deixar, lá uma pode. semana antes, eles colhem, não tem problema. O problema é se você colhe no dia 3. Se você colheu no dia 3, Já você perdeu 2 acumulou 2 dias. O que ela quis dizer é, se você acumular um ano, né, 360 dias, Mas é ao longo. 365 entendeu? ao longo de todas essas demoras, Idas, ou não entendeu? idas. De 3 em 3 meses você tá lá. Vamos dizer que no terceiro mês você demorou um mês, já acumulou 30 dias. Quando você acumula 360 dias, você é removido sumariamente. A sua se chama inscrição removido desaparece. administrativamente. Uau. Forte, Removido. forte. E aí forte. você precisa da entrada de novo, fazer Começar o processo. tudo do início para ter um novo RGCT. Ou seja, a gente pode mudar de centro transplantador o tanto que a gente quiser. Se eu não estou mais à vontade nesse centro, quero mudar de centro. Pode. Porque a sensação que o paciente tem é que ele está voltando para o final de uma fila que Sim, não existe. Que não não existe. existe. Exato. Ou seja, não tem filha, é uma lista, é uma loteria genética. Como a Wanda falou na nossa live, a gente tem baúzinhos. Isso Eu que eu achei ia explicar muito de novo. boa, é. Vou explicar de novo. Pode Então, falar, Wanda. a gente conversou no outro dia, eu acho que fica fácil de entender se a gente pensar que existem 4 baús. O baú do A, do B, do AB e do O. E eu estou num desses baús, de acordo com o meu tipo de sangue. Fui selecionado, meu nome vai sair daquele baú, Aham. eu vou ser examinado, vou ser avaliado. Sim. Se o rim não veio para mim, eu volto para o baú. Então, não tem posição. Muito bom. São 4 cestos e meu nome está dentro do cesto de acordo com o meu tipo de sangue. Entendi. Tá. Perfeito. Eu acho que nesse sentido, o Sistema Nacional de Transplante poderia mudar aquele registro. Se for abrir o meu, agora vai falar, você é o terceiro da fila. É um pouco- Continua Você é o terceiro na É. fila ativa. Continua É. aparecendo posição, né? Isso. Naquela folha, né? Que É. você Sua recebe. posição SNT. é a Sua posição terceira é tal. da lista Não ativa. representa nada. Pois é, complicado. É Aí confuso. Isso a na pessoa cabeça do cria... paciente isso fica. Cria uma Isso, expectativa, né? isso. Eu já criei vários. Aí depois da nossa conversa, você entendeu perfeitamente. Perfeitamente. Essa fila não existe. Achei muito bom. É uma loteria genética. Loteria genética É. dos baús. Bom, e aí quando o paciente é de fato convocado para o transplante, quais os procedimentos até a tão esperada cirurgia, gente?
Ele precisa preencher ainda alguns pré-requisitos. Eu sei que a gente falou um pouquinho, mas eu vou seguir o roteiro. Eles precisam ainda preencher alguns pré-requisitos para operar. Tem um tempo limite para essa cirurgia acontecer. Ele pode pedir ajuda às autoridades para se locomover até o seu centro transplantador. Como é que funciona? Me ligaram, Alisson, tá pronto, o rim é seu. Pessoas fora do Rio de Janeiro. Existe o ponto focal. Os pontos focais estão sempre na sua Secretaria Municipal de Saúde. Então, você tem que saber qual é o seu ponto focal, para você ativar o seu ponto focal, se você não tiver como se locomover. Entendi. É muito difícil no fim de semana. A gente tem esse problema demais no fim de semana. Se a gente chegar num bombeiro da vida, será que eles ajudam? Olha, o bombeiro tem um coração grande, mas não é obrigação dele. Né? Eu Então, sei. é complicado. Polêmico. Sempre orientei o paciente que mora em outro município. Como eu. Estar em contato com o chefe do transporte. Eu tenho o contato dele. Então, ele me conhece bem. E essa pessoa vai fazer contato com o alguém que esteja de funcionário plantão, que está de plantão naquele entendi. dia para levar você. Isso dá certo. Sim. Tá? Ele pegar o contato do chefe do transporte e se fazer conhecer, tá? Olha, eu estou inscrito para o transplante, eu posso ser chamado em qualquer momento. Eu não tenho condições de chegar ao meu centro transplantador por meios próprios. Então, eu queria estabelecer com você um contato. Se isso acontecer no final de semana, se isso acontecer de madrugada, como é que eu faço? Perfeito. E isso dá certo. Muito tá? bom. Legal. Muito bom. Quando eu trabalhei Ponto no São focal, Francisco, né, o nome. quando eu trabalhei no Hospital São Francisco, na Providência de Deus, a gente atendia muitos pacientes de fora do Rio, muitos. Inclusive Campos, muita gente de Campos. E isso funcionava. Legal. Tá? Que bom. Então, que eles bom. tinham que ter uma certa proximidade com essa pessoa influente do transporte do município. Certo. Tá? E essa pessoa designava alguém para trazer o paciente para o Rio de Janeiro. Certo. E ainda assim, o paciente precisa ainda preencher alguns pré-requisitos para operar de fato. Não, né? não. Aí ele só vai tem que chegar estar nessa bem, posição, né? É isso que eu tô falando. Tô tomando antibiótico, eu posso? Não, pois transplantar? é. Pois é. Infectado, não. Ele não pode estar com um processo infeccioso ativo. Ou ele, no meio dessa lista do transplante que ele tá com um diagnóstico de possível câncer, entendeu? São coisas assim. Coisas que já deveria até ter avisado. O problema é que os pacientes não nos comunicam. Eles estão com uma lesão na mama suspeita que vai ter que biopsiar. Por que não ligou para o centro de transplante? No dia do transplante vem aquela decepção da gente falar: suspeita de neoplasia, eu não posso te transplantar. Ao passo Não que se sabia tivesse disso. falado antes para a gente iria acelerar, mandar cartinha e pedir: por favor, ele está na lista do transplante, a gente precisa disso para ontem. Porque eu vejo que os pacientes, deve ter as exceções, né? Depois que entra na fila, que ele esquece que entra na lista, ele esquece, né, do pré-transplante, vai só no Hemorrio e tchau e benção. E não quero mais relaxa saber de e você. acha que está tudo ok. Fica só esperando o telefonema. E não, é certo voltar de tempos em tempos. Exatamente. Até para O renovar os agendamento exames. O agendamento o retorno é feito de acordo com a gravidade do paciente. Um exemplo. Paciente coronariopata, que a gente precisa saber sempre como é que ele está. Se agenda a cada 3 meses. Um paciente que não tem nada, né? São os pacientes jovens, normalmente, glomerulopatia, que não tem nada. A gente orienta. Qualquer intercorrência, transfundiu, teve algum problema nesse tempo, você vem aqui falar. Mas tem uns 2 meses, chegou um paciente para mim no pré-transplante, e ele falou: vim até aqui para te contar que eu tô grávida e me chamaram hoje. Entendeu? Ela veio gestante. Ai, papai. Então, realmente, esse tipo de coisa, gente, isso é um dá, né? alerta, né? Porque Infartou, até- teve um derrame, suspeita de neoplasia, o centro tem que saber o que está acontecendo com E é você. triste porque até comunicar um novo paciente Exato. da fila, saber que ele está bem, se ele vai ter tempo hábil, e tá o rim lá em isquemia Exatamente. frias, aguardando, né? Um tic-tac. Que A deve- gente tenta fazer isso por telefone, mas às vezes as pessoas... Não funciona. Você liga e aí você fala: sabe quem é fulano de tal? Sei, senhora. Mora acha que é onde? cobrança. É ali por perto. Mas a senhora tem como me avisar? Tenho. Não e aí, avisa. ou avisa e eu não sei. É o dia de diálise, ele tá bem... não sei de nada. Só sei que mora ali do meu lado.
Meu Deus. Aí você pede, Não é então, fácil. então pode É. vir, entendeu? Complicado. Não atende telefone, Aí você tem que muda o caçar celular. telefone da clínica, o telefone de parede. Exatamente. Alguém, a pelo Wanda amor de sempre pede, Deus. né? Telefones atualizados, telefones Sim, atualizados. sim. Hoje, eu consigo. A lista que a gente tem hoje está na minha mão, toda, tá? Mas isso é muito difícil. Eu imagino. É Eu muito imagino. difícil. Hoje, com o advento do WhatsApp, Uhum. eu tenho todo mundo na minha mão. Que bom. Então, eu consigo. Quem é o paciente fulano de tal? Sei exatamente tudo dele, tenho toda a documentação dele no WhatsApp. Eu não posso perder meu celular jamais. Nunca. Minha vida ou o celular, minha vida. Não me tire o celular, porque toda a vida dos pacientes está ali. Tá Então, ali. ali. Tá? Tem que fazer backup para nuvem. Eu faço. Então, ali a gente consegue concentrar todas as informações dos nossos pacientes listados. Entendi. Tá? Onde ele faz Mas diálise, tudo. provavelmente. Muito Mas bom. hoje a gente consegue fazer isso, porque hoje a nossa lista ainda é pequena. Uhum. Entendi. Entendeu? Entendi. Mas, por exemplo, o paciente está sumido do ambulatório, se inscreveu e não voltou na consulta. Uhum. Eu tenho essa informação. Quando é que ele veio na última consulta? Está na hora de voltar. Fulano, temos que Cadê marcar você? a próxima consulta. Uhum. Ah, Perfeito. pode marcar, Wanda. Então a gente marca. Hoje eu tenho essa Sim. lista na mão, tá? Mas hoje a nossa lista ainda é pequena. Sim. Então, eu acho que é pedir aos pacientes que se inscrevem para terem essa noção. Uhum. Uhum. Eu preciso atualizar meus exames no pré-transplante. Claro, no pós-transplante é mais difícil eles fugirem da gente, porque eles estão com medo de perder o enxerto, Sim. né? Lógico. Mas no pré-transplante é aquilo que você falou, eles se inscrevem, eles esquecem que eles Debandam. precisam É. atualizar Sim. os exames e Mas manter aquilo ali atualizado. Mas nós fizemos agora um material educativo, eu sempre acho que educação é assim que funciona, Sim. né? Sim. Você tem que dar material para o paciente. Então, a gente fez um material educativo que diz mais ou menos qual é a validade de cada exame. Legal. Então, o próprio paciente já pode Sabe se quando- organizar, entendeu? Quando tá vencendo. Tá pra lá. vencendo o meu Semana EPO, exame. eu vou lá e vou fazer outro. Então, já avisam, olha, eu só estou precisando de um pedido de eco, eu já vou pronto. Interessante. Perfeito. Entendeu? Então, Legal. esse material, é importante cada um cuidar de si, né? Então, a Sim. gente tem que ensinar a cada um se cuidar. Porque não adianta ficar só focado no profissional de saúde, porque as pessoas não têm essa Deixa eu essa dar abrangência conta, toda, né? Uhum, Então, a gente uhum. né, vai ensinar como é que se cuida. Agora, como é que é a cirurgia e o pós-operatório? Ainda sobre cirurgia, como é que se dá o procedimento caso de... Calma aí. Como é que é a cirurgia e o pós-operatório? E ainda sobre a cirurgia, como é que se dá o procedimento no caso de transplante intervivos? Quais são as Tá. diferenças? Se tem uma burocracia diferente para o paciente que deseja receber um órgão de um doador vivo? Sim. Como é que funciona? Tem. E como é que é a cirurgia e o pós-operatório? Eu acho que de repente a gente pode desmembrar essa pergunta. Eu falo um pouquinho sobre como é a cirurgia, depois a gente fala um pouquinho sobre a Perfeito. questão do intervivos, do doador vivo, que já é outro mundo. Mas, basicamente, a cirurgia do transplante, ela é feita na lateral aqui da barriga, né? Eu gosto sempre de explicar para os pacientes. A gente faz um corte ali da região da virilha até mais ou menos a altura um pouquinho abaixo ali do umbigo. Eu sempre gosto de falar quando eu faço tira o Doppler, geralmente, na maioria das vezes, tem algumas indicações de retirar, mas na maioria das vezes a gente não tem indicação de tirar o rim que já tá lá, que já é do paciente, ele fica lá quietinho. Por isso que a gente coloca um terceiro rim ali no pé da barriga, né? Vamos colocar assim, de maneira simples. E o que eu acho legal, assim, quando eu tô fazendo Doppler pré-transplante, né, dos vasos ilíacos, que eles sempre perguntam, doutora, para que é esse exame? Eu gosto de explicar que é isso, é pra gente ver os vasos que a gente vai colocar o rim novo, né, que a gente tem que fazer uma conexão, né, para encher aquele rim. Então, a gente tem uma artéria e uma veia, e o ureter que vai ser ali por onde vai sair o xixi. Então, a gente precisa conectar essa artéria e essa veia do rim novo no paciente.
E é justamente onde a gente vai ali, né, no pezinho da barriga, conectar nos vasos ilíacos externos, na maioria das vezes, que é o que chamam esses vasos onde a gente vai fazer essa conexão. E pega o ureter e faz uma costura ali na bexiga, que é por onde o paciente vai voltar ali, quem já não urina mais, vai voltar a urinar. Então, a cirurgia é basicamente isso. O tempo de cirurgia pode variar, mas entre aí 1h30, 2h30, tem o tempo de anestesia somado. Então, isso pode variar um pouquinho. Antes da realização da cirurgia em si, a gente também tem o preparo do órgão, né? Então, o órgão, ele chega pra gente da central e a gente tem todo o backtable, que a gente chama, que a gente prepara esse órgão, limpa ele todo. Limpa, que eu digo, ele já vem limpo, né? Tira a gordura, tira tudo para ele vir bem lisinho, para a gente poder fazer o implante do enxerto. O pós-operatório, geralmente, cada centro vai ter o seu protocolo, tá? Mas o que a gente usa se o paciente tem uma bexiga ali boa, com uma mucosa boa, a gente deixa 7 dias de sonda e tira o dreno no 8º dia. Então, ele sempre vai sair com uma sonda vesical e com um dreninho aqui na lateral da barriga, pra gente poder avaliar alguma complicação durante esse pós-operatório. Mas basicamente isso. E aí pode variar, né? Dependendo do centro, fica um pouquinho mais tempo de sonda, um pouquinho menos. Mas o protocolo que a gente usa são pelo menos 7 dias, vai ficar internado. O 8º a gente vai ver, correndo tudo bem. 8 dias, 10 dias internado. Entendi. É mais ou menos isso. E a mesma coisa acontece quando o transplante é intervivos? Então, aí o intervivos, eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho também da seleção, que é diferente. Uhum. Mas da cirurgia em si, é legal porque a gente faz o doador, né, quem tá doando o rim, ao mesmo tempo De quem tá de recebendo. quem tá recebendo. Então, a gente faz em 2 salas ao mesmo tempo. Então, o tempo de isquemia ali, que é o tempo que o rim tá sem perfusão, é praticamente Quase zero, zero. assim, é Imagina. muito rápido. Deve ser incrível. É essa muito cirurgia. emocionante, assim, é bem legal, bem legal. Imagina. É uma diurese imediata linda. Linda, é! Aberto, vocês devem ver a Não, bexiga. xixi, Antes urinando. antes da Ana costurar É. na bexiga, É. jato. Não, é uma jato. loucura, é lindo. Tá fazendo xixi. A gente gosta de prender, assim, com uma pinça. Aí só. E aí, quando solta, vai xixi Faz um jato. na galera. Olha, tá A urinando. gente filma. Ah, é lindo, É, é, tem emocionante. imagens. Ele fica vermelhinho, Que né? arrepiado. Perfunde. E aí prende. Aí, nossa, aí fica xixi. Que massa. É Não, o uma máximo. imagem, eu acho uma imagem Lógico, fantástica. É lindo, lógico. Deve é ser lindo. no mínimo Nós emocionante. Não, é muito emocionante. E ver Tipo depois assim. aquela som. Não, hoje eu recebi uma mensagem hoje de uma paciente que a gente transplantou em setembro. Ela me mandou uma mensagem assim, ó. Eu estou muito emocionada. É meu primeiro EAS em 5 anos. É muito legal. Ela me mandou uma mensagem. Deve ser muito Mas é muito bom, emocionante. é. Principalmente, eu sou anúrico. Assim, é lógico que às vezes você tem uma sensação de que vai urinar, mas não é. Mas deve ser muito emocionante voltar a ter Nossa, essa sensação do cérebro mandando uma mensagem que a sua bexiga Tá está cheia. cheia. Até o cérebro acho que vai dar uma bugada, né? Ué, não tinha mais. Não, e O Alice, cérebro mandar uma mensagem, É, você tem que ir. E o Alisson ainda vai falar assim, quando ele transplantar, ele vai falar assim, ai, não consigo mais dormir de tanto xixi, Ai, porque não eles aguento falam isso. mais. Não, porque a bexiga fica pequena, né? Então, Sim, ela tem que comporta voltar menos, a ficar elástica. Então, produziu, saiu. Então, no início, quando a gente tira a sonda, os pacientes ficam, ai, bota de novo, eu não consigo dormir. Fazer xixi toda hora. Eu tenho que fazer xixi toda hora. Cara, mas é muito bom, assim, né? Quando vai passar visita, né? No dia seguinte e tal, daí você vê aquele, cadê o xixi? Entra na enfermaria, cadê o xixi? Aí você vê aquela sonda cheia de xixi. É tipo assim, muito gratificante. imagino. Quem não trabalha com isso não entende nada, Imagino, né? Mas É, como é que pode as Como é que pessoas tá ficarem esse procurando xixi? né? Xixi. Pois é, né? xixizão. É. Não, e quando eu falo que é lindo, nossa, mas tá tão Lindo esse lindo. Que xixi É. lindo. Esse tá Olha. claro, tá bonito. Olha esse entendeu? mijão. Clarinho, branco, assim, transparente. Coisa Fala, "Nossa." linda. E eles antes ficam, mas você dizia antes que o meu não tinha qualidade, mas esse Esse tem qualidade. Esse é de Esse qualidade. tem qualidade, esse xixi. A gente muito tem bom. ouvido o depoimento dos pacientes. É né? legal, E né? é muito legal. Nós temos uma paciente que transplantou há pouco tempo, a Débora, e Ah. ela diz que essa coisa do cérebro não entendia
né? Que ela tinha que urinar. Que tem deve dar uma bugada. Você não Muito tempo precisa. sem fazer xixi. E ela disse que custou muito a colocar o cérebro dela para entender Que precisa que ela urinar. precisava. Que ela precisava urinar. fazer xixi, né? Foi Imagina. muito difícil, mas que é uma nova adaptação. Ela relata isso com muita clareza, assim, que foi muito difícil. Bom, gente, agora a gente começou a falar de transplante intervivos. Eu vou Show. querer que vocês falem um pouquinho disso junto com o transplante pré-emptivo, né? Como é que funciona essa modalidade tão pouco disseminada, né? Tão pouco falada? Então, uma coisa que a gente não falou, é só um parênteses aqui nessa alocação. Órgão de criança vai para criança. É sim. boa. Então, por favor, crianças que estão em diálise, entrem correndo na lista de transplante. Porque Porque deve a ser mais partir dos difícil. 18 anos, o doador que ela pode receber é de 60. Até os 18, ela recebe até os criança. 18. De criança. Então, isso eu acho que é uma diferença enorme. Lógico. Então, por favor, crianças que estejam dialisando, que Entrem estejam, na fila. entrem logo na lista de transplante. Sobre critérios, o que é preemptivo? Preemptivo é antes de começar a diálise. Então, é Certo. transplantar antes de entrar na diálise, né? Uhum. Então, lei federal, a lei é federal. O paciente tem que ter um clearance de creatinina inferior a 10, ele já pode entrar na lista, porém, a maioria dos pacientes com clearance de creatinina inferior a 10 já estão dialisando. Entendeu? Então, dificilmente você consegue pegar um paciente com clearance inferior a 10 Que esteja em que conservador. esteja em conservador. Mas, pela lei federal, já pode entrar na lista. E crianças, a partir de 15 de clearance. Então, a criança, sim, você lista preemptivamente. E no doador vivo, muitos podem ser preemptivos, né? Se o paciente é entendi. identificado antes, a gente avalia Aí não o paciente. precisa ter esse clearance de 10. Não, aí pode ser um pouco antes. Quando é que a gente indica? Quando o clearance está menor do que 20. É quando a gente começa a avaliar os pacientes. Perfeito. E no caso de doador vivo, só dando uma acelerada, que eu tô... No caso de doador vivo, como é que é a burocracia até acontecer a cirurgia? Né? Não é como é que é o burocracia, a pessoa pré-transplante? tem que ter um doador, né? Certo. Vem o doador. Qual é a compatibilidade, primeiro, que a Wanda sempre pergunta? É o mesmo grupo sanguíneo? Porque, às vezes, gente, vem um outro grupo sanguíneo e fica magoado. Depois do final é que vem me contar. Então, já pensa. É o mesmo grupo sanguíneo? Não, é que vem. Tem no que ser final O você positivo. Você fica Ai, um mó tempão Deus, falando, uma né? expectativa. Alguém aqui é O positivo? Aí, tem ninguém pra me doar, né? Não, mas assim, o A recebe do O, é igual a transfusão sanguínea, Uhum. entendeu? Então, primeiro você vê se o grupo é compatível, não precisa ser o mesmo, tem que ser compatível para doador vivo. E quando é o doador vivo, ele pode ser relacionado ou não relacionado. Quem são os relacionados que são permitidos por lei? Até 4º grau e cônjuge. Também é considerado relacionado. Os doadores não relacionados precisa de autorização judicial, porque você tem que provar para o juiz que aquilo dali é realmente altruísta e que não tem nada comercial ali por baixo. Imagina. Então, essa que é a parte do não relacionado com autorização judicial. Mas lembrar que marido é relacionado. Marido, Por favor, esposa né? é relacionado. Para a vida Sim. inteira. Para a Sim, vida pra vida inteira. Na saúde e na Mas não é doença. relacionado, não é não Mas relacionado, é relacionado. Perfeito. Agora, gente, pós-transplante, passamos por isso tudo, cirurgia, pós-transplante, quais os desafios enfrentados pelo paciente e pela equipe multidisciplinar? Qual é o apoio que o Estado presta ao paciente transplantado? Por que eu trouxe essa pergunta? Porque também chega muito no meu direct essa questão de remédio, de grupos, né, que precisa de doação porque está faltando e isso e aquilo. Então, assim, eu queria saber como é que funciona o pós-transplante, primeiramente, né, os desafios da equipe multidisciplinar com esse paciente que zerou, né, a vida, né? Ele tá numa nova Tá no recomeçando, auge. é uma nova rotina, né? É o que eu falei no início aqui do podcast. Tem pacientes que se sentem tão bem que acham que se não tomar o remédio não vai acontecer nada. Então, eu queria saber quais são os desafios, né, desse pós-transplante e como é que funciona o apoio do Estado nesse sentido para amparar o paciente. O Estado que eu digo é o governo, Sim, sim. exatamente.
para amparar esse paciente pós-transplantado. Porque eu vejo também muitos pacientes transplantados reclamando que passam a ser considerados para muitos efeitos curados, né, com relação a benefícios, com relação a isso, com relação àquilo. Eu, na minha ignorância, eu falo, bom, eu preciso que você procure orientação, mas na minha ignorância, eu estou transplantado, estou fazendo outro tipo de tratamento e continuo com a minha doença de base. Se esse rim falhar, eu tenho que voltar para a máquina, eu não estou curado, né? Mas, enfim, eu queria... Só tudo isso. Calma aí. Eu vou falar minha parte, Só vou deixar a Wanda isso. falar a parte dela. Perfeito. Então, para mim, eu vou dizer, a minha grande chateação é quando eu vejo a adesão ao A tratamento. palavra É. O prazer. sucesso do transplante é na adesão ao tratamento. É tomar remédio na hora certa, é aquilo dali ser Sua uma missa, vida entendeu? agora. Vocês estão ouvindo, por favor. Então, é assim, eu chego um paciente que fala, não se preocupe, eu dei uma atrasada só hoje, a creatina não vai mudar. E ele vai chegar falando, tá vendo como é que ela é exagerada? Não mudou nada. Eu atrasei a semana inteira. Não mudou agora, mas vai mudar daqui a 6 meses. É o como se atraso fosse de um hoje. pingo, né? Vai daqui a É o pouco... atraso Vai de gotejando, hoje. vai gotejando. Então, cada vez que você atrasa, o que toma na hora errada, o que você esquece, aquela medicação não está na mesma concentração no seu sangue. Então, vai formar Vai acontecer, anticorpo. vai acontecer. formar anticorpo. Você está dando chance pro azar. E não E não escutam, custa nada, Não né? escutam. Botam o relógio para despertar. Bota tudo. Eu costumo falar assim, gente, vocês faziam 3 sessões de 4 horas, 3 vezes por semana de hemodiálise. Vocês furavam um braço com uma agulha de calibre que Exato. ninguém Assustadora. vai experimentar se É. não for fazer uma fístula arteriovenosa. Então, gente, é só tomar um remédio. Na Tá ali no hora blister, certa. você Na hora toma um certa. remédio, é muito E a Wanda surreal. arranja caixinha para todo mundo. Ela fica andando atrás dos pacientes com caixinha. Aqui, ó, qualquer coisa, se faltar, você já tem remédio. Não, ó, dá caixinha, Muito dá bom. remédio. Eu dou. Bota pra despertar o celular. Olha, é um exemplo bem clássico. Paciente que é hipertenso. Começa por aí. Se ele não toma o remédio na hora certa, é a mesma coisa. Provavelmente vai acontecer, E né? aí as pessoas que convivem, quando eu comecei a tomar remédio para hipertensão, as pessoas que convivem comigo até hoje, esse som que você ouviu foi o celular despertando o remédio. Caramba, hoje. muito bom. Sabe, o remédio, Sim. eu tomo o remédio na hora certa. Mas Perfeito. tem que ser, né, gente? É o Sabe, não mínimo, custa né? Perfeito. Só tem que se Perfeito. cuidar, né? É o Custa mínimo. nada Cuidar. se cuidar. Então, você espera tanto por um rim. E Sim. na hora de fazer só isso, tomar o seu remedinho na hora certa. Então, acho que aí tá a resposta da pergunta, né? O desafio é esse, né? Não, a e o outro adesão, a desafio- aderência. E a aderência ao tratamento não é só na medicação. Quando você chega para o transplante, você não tem que esperar que o transplante te arrume. Você tem que estar bem para chegar no Lógico. transplante. Ah, eu Justo, costumo essa falar é Então, boa. às vezes os pacientes chegam, eu tomo água, não está nem aí para a condição cardíaca, falo ganho isso. interdialítico enorme. Então, o paciente tem que estar bem. Olha, hoje, um dos maiores critérios que a gente tem, um critério bobo para ver se o paciente vai bem, é o critério da fragilidade, de identificar o paciente frágil. Frágil. Então, o que é um paciente frágil? É um paciente que perde peso sem ver, é um paciente que não consegue mais as atividades diárias dele. Então, você se preparar para o transplante é atividade física, fisioterapia, você isso tem que que eu ter o falo. preparo, você tem que estar bem para o transplante. Não espera chegar no transplante para o transplante ser o milagre da sua Eu vida. falo assim para os pacientes: o transplante está aí. Qual é a minha parte para fazer? Eu tenho que estar o melhor possível para quando ele acontecer. Ser muito bom. O melhor possível é fazer um tratamento de excelência, porque o tratamento às vezes depende muito mais do paciente do que pode ser uma clínica premium, mas o paciente tem que ter aderência, fazer direito, você tem que ter examinar os seus exames, ver o que está ruim para poder consertar sempre, atividade física, e olha aqui, ó, isso aqui. Controlar exato. Alisson, Isso é aqui. muito importante. Muito Terapia, importante. gente. Saúde mental. Isso precisa, porque o que a gente vê hoje em dia de pacientes não só em tratamento dialítico, que não tem adesão ao tratamento por conta de desequilíbrio emocional, por tudo que está passando, Falta de apoio. e até de pacientes que perdem o enxerto porque passou por um momento depressivo, alguma coisa do tipo, é grande, não é pequeno. E não é pequeno. O medo da perda sempre vai estar do lado. Ele vai estar do teu lado. Você tem que saber controlar ele, ali, entendeu? Exatamente. Porque ele vai estar ali, né?
a gente entra num quesito que é desinformação. A gente tem muita desinformação. Porque fulano fez e morreu. Porque não sei o quê. Falei, gente, é uma cirurgia. É uma cirurgia. Vai ter uma probabilidade cirúrgica de ter alguma intercorrência. Mas não é a maioridade, né? Não, se fosse, não seria indicado. Se fosse, não seria indicado. Não seria considerado o E melhor não seria um tratamento. sucesso. Mas fulano fez e perdeu. Gente... Também tá todo mundo... Gente, eu conheço paciente com 20 anos de transplantado. Eu conheço, não é nem paciente, são amigos, 20 anos de transplantado. Eu digo assim, sabe qual é a pior coisa que pode acontecer? É você voltar para a máquina. Você já não sabe como é? É o que eu falo, é o meu jeito de... É o jeito do leonino de... Qual é a pior coisa que pode acontecer? Você... aí eu ainda sou pior. Eu falo, mas fulano morreu. Eu falei, mano, se for a minha hora, eu vou estar com anestesia geral. Eu vou acordar assim num lugar que... vai ter... Ué, sabe? pergunta pra Aninha, quantos pacientes ela perdeu? Acho que nenhum, né, Ana? Não tem perda, não tem. Esse ano, eu só conheci uma perda em 2023. Nenhum. Mas sabe o que é, Alisson? É muito daquilo que a gente conversou com a Wanda, né? Quem tá ali na sala, ali na clínica, o que eles veem? A galera que voltou pra diálise. É isso aí, é aquela coisa. Só vejo quem Só vê Só vê porque o que quem deu errado. É como a Wanda falou. Quem deu certo não volta. É como a Wanda falou, a gente precisa fazer um movimento do transplantado voltar na clínica e mostrar que é o está que bem. a Wanda tá fazendo. Porque a maioria é sucesso. É a minoria que dá errado, sabe? O que eu faço Assim quando como... eles vêm agradecer? Poxa, eu tô tão satisfeita, tão feliz. O que eu posso fazer para ajudar? Eu quero um pacto com você. Que você marque o retorno na clínica de diálise comigo. Você vai se mostrar, vai dizer que o transplante deu certo em loco e eu vou estar lá para agendar a primeira consulta do seu amigo que não acreditava no transplante, que tinha medo, sabe? Porque aquele retorno tem um valor enorme. Sim. Sabe? Muito maior do que a minha palavra. Ele nunca me viu, sabe? Ele me vê visitando a clínica e convidando ele para se inscrever para o transplante. Mas ele não me conhece, né? Agora, ele conviveu com aquele paciente durante algum tempo na diálise. Sim. E agora aquele paciente volta uma nova pessoa. Bem só, né? Muito bem, sabe? Revigorado, sabe? Não está mais ligado à máquina. Está levando a vida dele produtiva. Sim. Pensando em outras coisas, né? Pensando em viajar, de verdade, namorar. Essa é a sensação, sim, né? Essa então, é a sensação. nosso pacto é esse. Retornar na clínica de diálise e mostrar que o transplante dá certo. Aliás, eu vou até deixar aqui um recado. Se você é transplantado, volte na sua clínica. Mostre para os pacientes. Cara, né? Tá? Volte na sua clínica e mostre. Incentive. Né? Mas um efeito maravilhoso. Entrando nesse assunto, estamos chegando já no final, a gente entra no retransplante. Sim. Tá? Por que muita gente teme, né, o retransplante? E há riscos ou somente trauma mesmo do paciente que perdeu o primeiro enxerto? Não, olha só, retransplante significa que você já teve contato com o que mais faz essa parte da imunologia aflorar. Reagir, então, né? você tem um painel, dependendo do que você perdeu, principalmente, né? Se foi uma rejeição, se não tomou remédio, dependendo do que foi, você tem uma possibilidade de ter um painel muito alto. Então, você vai ter uma dificuldade de achar um novo doador, esse é um ponto. E o segundo, que é a quantidade de imunossupressão que a gente usa, normalmente é maior. Imagina. Então, são os dois medos que eles têm. Imagina. Mas, mesmo assim, o retransplante ainda é indicado. Sim. Bem indicado. Entendeu? Não são poucos que a gente tem no retransplante. A Aninha mesmo avaliou semana passada do terceiro, né, Ana? Foi. Uau, do terceiro. Do terceiro. Ele estava animadíssimo. Que massa. Ele estava animadíssimo. Eu fiz uma amiga e conversei bem com ela, que ela tinha perdido o enxerto, ela passou por um momento difícil, e eu falei, não, você vai fazer o retransplante. Entra lá e falei, não quero passar por isso de novo. Vai passar sim. Fiz a cabeça dela, ela entrou, tá muito bem, acho que já tá indo pro terceiro ano do retransplante, se eu não me engano.
e está bem aberta. Hoje está viajando, está lá por Minas Gerais, passeando. Exatamente. E é legal ver quando que as histórias que dão certo, né? As Que histórias são, certo. Por que são não quase comigo, todas. né? Por Acho que que as não pessoas têm comigo? que pensar Exatamente. por que vai dar errado, não por que não pode ser o Por que não certo pode ser o certo comigo? comigo? Se Exatamente. acontece o certo com a maioria das pessoas, por que comigo vai ser o errado? Então, Exatamente. não dá para pensar pro copo sempre vazio, gente. O copo tá Verdade. cheio ali. Agora, antes das nossas considerações finais, eu queria que cada um falasse um pouquinho o que trouxe à tona esse assunto, né? Que foi a polêmica sobre o transplante do Faustão. E queria que cada um desse o seu parecer sobre isso, para a gente tentar disseminar um pouquinho essas fake news. Que eu cheguei até a fazer um vídeo uma vez para explicar para as pessoas como a gente explicou um pouquinho aqui do transplante renal, como funciona, porque é cada coisa que falam e falam, não é assim, não é verdade, enfim, e é difícil, né? É muito mais fácil uma notícia falsa, uma informação falsa, ganhar poder, né? Como uma onda, né? E reverberar, do que a gente tentar corrigir essa mesma onda que já reverberou. Mas eu acho que é importante a gente falar que a fila do coração, pelo que eu entendo, é uma fila menor. Eu não sei se o Faustão entrou com um risco zero. E tem a loteria genética. Perfeito. Não. Vamos lá. O coração, ele é um órgão que também tem as medidas antropométricas. Não é como um rim só. Ele tem essa correlação de peso e altura. E fora isso, o coração tem os critérios da priorização. O rim também tem, tá? Apesar da gente não ter falado, é verdade. aquele paciente com priorização de falência de acesso sem vascular, acessos, ele é uma priorização. Então, pensa numa falência de acesso vascular como uma priorização do coração. Então, foi isso que aconteceu. Foi uma priorização do coração. Porque ele sim é por gravidade. Se o paciente tem um risco maior de mortalidade a curto prazo do que o outro, existe a priorização, sim, do coração. Então, foi o que aconteceu. O paciente estava priorizado. E ainda tinha um grupo sanguíneo que tem uma lista menor, que foi o dele era B, eu acho, né? Então, esses foram os critérios. Aí todo mundo ficou falando do primeiro paciente. A gente não tem noção de quantas vezes o primeiro paciente era não apto. Ainda era do outro centro. Então, isso quantas vezes acontece com a gente no dia a dia? O paciente do outro centro liga, estava não apto. Teve uma gripe, ou fez um diagnóstico ali. Então, a gente não sabe a não aptidão. Eu sei que tem um médico ali que cada um luta pelo seu próprio paciente. Você não vai falar nunca que o seu paciente está não apto quando ele está apto. Lógico. Então, se alguém... A grande confusão do Faustão foi porque o primeiro foi dado como não apto. Não foi dado, ele deveria estar no apto. Provavelmente estava. Acha que foi um grande complô, né? Que pagaram. Imagina que do outro centro, não era nem do mesmo centro de transplante, eram centros que não tinham nada a ver. Então, é um órgão hoje. Eu tenho muito orgulho do transplante aqui. É um órgão do governo que ele é totalmente auditável, quer dizer, ele é regulamentável e totalmente auditável. Então, todo mundo sempre sabe o que está acontecendo. E assim, na minha ignorância, eu penso assim no tamanho da lista. A lista do coração, pelo que eu vi no Sistema Nacional de Transplante, é infinitamente menor. Quando eu fui ver, acho que eram 300 pessoas na fila no país inteiro. Ou seja, a fila de transplante renal é uma fila já na casa dos 1000, né? 1000? Não. Eu não sei, né? Você está sendo... Vocês têm alguma noção? No Rio de Janeiro, nós temos 1.300, é um número E é um número ínfimo. já ínfimo. Em São Paulo, eles têm mais de 15 mil. Nossa. Então... A diferença, né? Muito. É muita diferença. E o coração não tem uma máquina para manter o paciente, né? Então, ainda chega tem na isso. gravidade e, às vezes... A grande maioria porque a grande maioria que chega a figurar numa fila de transplante é porque realmente não tem uma terapia substitutiva como a hemodiálise, né? Exato. Eu estou esperando o meu rim, mas eu tenho uma terapia que me mantém vivo, faz a manutenção da minha vida, né? Exato. Pro Como coração. O fígado também, o critério mudou, é por gravidade. Sim. Toda a lista do fígado é baseada em gravidade. Os mais graves vão Os mais graves estão na frente, entendeu? Então, cada órgão tem seu critério. Eu acho que quem tem dúvida tem que olhar a portaria de transplante renal, que está liberada online e todos os órgãos... Todos têm acesso. Todos têm acesso. Todo mundo tem que saber o que está acontecendo, como é que é o seu país. E por mais que a gente fale mal do Brasil,
Não é para falar mal do Não dá. transplante. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá para falar mal do transplante. Não dá, impossível. As coisas realmente funcionam aqui. O que a gente gostaria de verdade é aumentar o número de doadores. Isso é o nosso grande desafio. É chegar no número de doação por milhão de habitantes que a gente vê na Europa. Esse é o nosso desafio. Nosso desafio é conscientizar a população de, naquele momento horrível, pensar em doação, pensar no próximo. Não é ficar pensando que o sistema está errado, que pagou, levou. Não é. Então, quem quiser, quem pensar, pode vir no nosso Pode fazer nosso uma auditoria. SUS, pode vir no nosso SUS e ver como é que funciona, porque funciona exatamente como na medicina suplementar. É o que eu falo. Apesar dos pesares, a gente tem o SUS, né? E o SUS está aí. É o maior sistema do mundo. E se eu não me engano, tá aqui a Ana para me corrigir. Apesar de todos esses pesares, nós somos o quarto maior transplantador do planeta. Nós estamos em terceiro. Em terceiro né? agora? Em número absoluto. Em número absoluto. E a gente precisa aumentar isso por milhão de Por milhão de É habitantes. Em número absoluto, porque nós somos Um enormes, país de né? proporção continental. Enorme. Então a gente realmente precisa, vamos aumentar a doação, vamos fazer podcast de doação. Avise a sua família. É isso. Avise a sua família, porque sem o consentimento familiar não tem doação. Rola. Então tem que avisar a sua família. Eu sou um doador, diga assim quando tiver na minha vez. Eu sou um doador de órgãos, Pronto. entendeu? Perfeito. Bom, Arrasou. então vamos para as nossas considerações finais, Ana. Queria só agradecer pela presença da Cláudia e da Wanda. Sempre bom estar aqui com vocês. Acho que foi bem produtivo. Bem Trouxeram esclarecedor. muitas informações aí relevantes para os pacientes. E é isso. Vamos para os próximos. Perfeito. Wanda Briggs. Espero ter contribuído, né? Eu acho que se a gente tiver como alcançar os pacientes, que isso Sim. seja útil, né? Bem útil. E mandem as dúvidas para o Alisson, que ele faz chegar até a gente. Show. E a gente vai tirando esses mitos que existem com relação ao transplante. Perfeito. Transplantem. Transplantem. É Doutora isso aí, Cláudia. gente. Acredite no programa de transplante. O programa de transplante é um sucesso. A gente tem que cada vez mais melhorar esse programa. Todas as dúvidas podem mandar. A gente vai, com o maior carinho, responder a todas elas, tá? E estamos sempre abertos a possíveis contestações, a possíveis, tirar qualquer mito, como a Wanda falou, os mitos do transplante. Mas obrigada pelo convite, viu? Foi Perfeito. ótimo. E eu agradeço, Ana, Wanda, Cláudia, por esse podcast enriquecedor, né? Trazer tanta informação útil, informação necessária. Muito obrigado e não deixa de ser uma honra estar aqui como entrevistador de vocês três, tá bom? Muito obrigado. E é isso, pessoal. Esse foi o nosso episódio. Compartilhem, se inscrevam, ativem o sininho, tá? E mês que vem tem mais. Tchau, tchau.